Princípios de encadernação e autopublicação. Esse vai ser o vídeo 2, com direito ao vídeo 2, 3. Porque eu vou falar, demorou um pouco mais tempo para produzir esses vídeos, porque nesses vídeos a gente vai discutir, na verdade vai fazer a diagramação de um fanzine. Então, para fazer essa diagramação no projeto de pesquisa, é um pouco mais longo. Então, a gente acaba fazendo, eu gravei 2 vídeos, a primeira parte no software livre e a segunda parte no software privado, sem nenhum grande trabalho gráfico. Eu não sou design gráfico, é importante deixar claro, mas eu uso o programa suficientemente para produzir o meu próprio material. E aí esses são os 2 vídeos que eu gravei dessa produção. Para começar, a gente vai usar o Scribus. O Scribus é um software livre de paginação, diagramação. Não é tão bom quanto o InDesign, mas para quem está procurando um software seja de graça, esse é o software disponibilizado de graça na internet. Bom, no Scribus você vai ter que criar um novo arquivo, e como eu estou utilizando o papel mais largo possível para caber na minha impressora, eu vou criar um arquivo de 36 cm por 16,5, porque eu vou usar o caderno Concertina como modelo. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é, claro, mudar a configuração dos Scribus para centímetros, porque todos esses programas funcionam no sistema métrico específico, em geral em pontos, mas eu só sei trabalhar em centímetros. Então, a primeira coisa que eu faço é criar um arquivo customizado, um documento customizado de 36 centímetros por 16,5. Eu vou manter o tamanho das margens normalmente e vou tentar criar um documento, e a partir desse documento de uma página eu vou fazer a segunda página, obviamente. E pronto, fui em Size, coloquei Custom, orientação Portrait, Orientation, e também o tamanho escolhi de 36. Primeiro escolhi 63, foi sem querer. Aí vocês vão ver que o negócio fica super grande. Ops, tem alguma coisa errada aqui. Ops. Aí eu criei um negócio que ficou super grande. Depois eu tive que recomeçar todo o processo, porque esse programa ele parece muito com o InDesign, parece muito com o PageMaker. O PageMaker era um programa antigo, não sei se vocês chegaram a utilizar, que é o antecessor ao InDesign. E era um programa da Adobe para produção de, para paginação de livro, e aí para diagramação. E eu tive um professor genial, o Niltinho, que me deu várias aulas de PageMaker, e foi com ele que eu aprendi a usar o PageMaker e, enfim, a migrar do PageMaker para outros programas. E depois que eu fiz a oficina de produção gráfica do Cultura Viva, do Lab Cultura Viva, eu acho que em 2000 faz muito tempo, 2010, 12, 9, enfim. Basicamente, desde então, eu estou ainda tentando criar o documento do tamanho que eu quero. E vou ter que acabar fechando o programa para criar um novo documento do tamanho que eu quero. Finalmente eu consegui criar. E aí eu tenho um documento eu vou separar ele em 4 partes, porque a gente vai fazer metade daquele caderno Concertina, que vai ser o que cabe na minha impressora. Podia ser um caderno Concertina só de 16 partes, né? De 8 partes, como o Concertina que eu fiz. Só que, enfim, eu tô fazendo um pequeno produto só, um pequeno fanzine. Então eu não vou quebrar minha cabeça.
O tamanho com as margens ficou 33 centímetros, então cada uma dessas partes vai ter 8,25 centímetros. É isso que eu fiz? 8,25? Creio eu. Eu estou ajustando a régua e zerando a régua para criar todas as partes do mesmo tamanho. E aí, como eu disse, fiz em 4 partes. Podem não estar exatamente iguais, eu acho que essa última parte está um pouco maior. Mas não tem problema, porque na hora de cortar no final, de ajustar, eu vou acabar tendo que tirar um pedacinho dessa margem e da outra margem também. E agora eu vou inserir o texto. Eu fiz o texto num documento do Google Document. E aí eu simplesmente copio. E como eu sei que a minha composição não vai ser... Eu não vou começar com a primeira página na esquerda, porque a capa vai ficar na primeira página, na última página da direita, ou na primeira página da direita da segunda folha, eu vou simplesmente começar com essa minha apresentação. E aí eu vou lá para o Scribus, e o Scribus tem algumas, vamos dizer assim, algumas especificidades. Entre elas, essa especificidade de você ter que criar cada uma das caixas de texto e depois você ter que editar o texto num editor de texto específico. É um pouco assim, digamos que é uma maneira bem atrasada de editar texto, porque é muito mais conveniente a maneira com que o InDesign insere texto no fluxo, né? Que você cria o fluxo das páginas e ele já insere o texto inteiro. Esse aqui é um pouco mais como o PageMaker mesmo, que você tem que fazer um por um. E aí você faz um por um desses. E eu esqueci que tá faltando uma barrinha tá faltando uma barrinha de ferramentas aqui, e eu vou ter que procurar essas barrinhas de ferramentas, porque sem as ferramentas eu não consigo editar esse texto. Então eu vou dar uma adiantadinha e vou procurar essa barra de ferramentas. Bom, eu posso começar com essa maneira que eu estou encontrando para inserir o texto, que é essa... clicar 2 vezes na caixa de texto e fazer com que o texto seja inserido com Ctrl V. E é isso que vai acontecer nessa primeira tentativa. Depois eu vou lembrar finalmente onde é que está a caixinha de ferramentas e vou colocar no programa. E basicamente eu uso um design, então eu também estou aprendendo a usar esse. E aí eu inseri o texto, esse é o editorzinho de texto que o InDesign vai aparecer. E ele insere o texto sem nenhuma formatação. Aí você tem que escolher tamanho, formatação, o alinhamento, todos esses vão fazer parte do processo. E você também tem que fazer com que o texto, essa parte que eu inseri, não é o texto completo, obviamente. Então ele tem que ser distribuído nessas outras caixas de texto que estão distribuídas no resto dessa minha página. E aí, para fazer isso aqui vai ficar mais complicado, por isso eu vou conseguir achar finalmente as minhas ferramentas que vão fazer com que eu fique muito feliz. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou linkar o objeto, ou seja, o texto, em todas essas caixas de texto que eu já tinha previamente preparado. Obviamente ainda tem texto faltando, porque está aparecendo aqui um quadradinho com X aqui na ponta, então eu preciso linkar mais esse texto. E o que eu vou fazer para linkar esse texto é simplesmente eu criar uma nova página e vou colocar esse texto na nova página. E aí eu vou criar também as 4 divisões, como eu criei na primeira. E vou linkar também o texto a partir daqui. Mas quando eu achar essa caixa de ferramentas vai ser uma felicidade tão grande, vocês precisam ver. Porque na caixa de ferramentas, as ferramentas estão mais fáceis de acessar do que procurar elas em arquivo, editar, enfim. Vocês entendem o que eu tô falando.
Aê. Deixa eu voltar aqui pra ver como foi esse processo aqui. Eu fui em Windows, I guess. Fui em Windows. Voltei muito atrás, peraí. Vou lá em Tools. Isso, cliquei na barra na barra cinza superior. Cliquei com o botão direito e pedi para apresentar o Tools, as ferramentas. E aí eu coloquei as ferramentas na barra de ferramentas em cima. E agora simplesmente minha vida vai ser outra. Porque primeiro eu posso simplesmente inserir a caixa de texto, como eu estou fazendo aqui. Mas finalmente eu posso simplesmente linkar o texto a partir de um botãozinho só. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu vou linkar o resto desse texto. E depois como é que eu vou fazer para colocar as ferramentas. As imagens. E para compor com essas imagens a ilustração desse meu zine. Você vê que eu já estou criando as caixas de texto um pouquinho menores, com uma margem maior, porque quando eu fui imprimir, eu descobri que eu precisava de uma margem entre os textos um pouco maior. Bom, fiz tudo, inseri tudo, agora eu vou linkar. Eu vou usar a ferramenta de linkar. E esse programa assim é um pouco mais lento, mas realmente faz muita diferença o fato de que você não está pirateando, nem está usando um programa que você não que é o InDesign, né? Que é muito caro. Mas as ferramentas do InDesign são muito superiores. Então tem vantagens e desvantagens para todos esses processos, obviamente, né? Bom, eu tô aqui, agora eu vou linkar essa caixa de texto. Aí eu uso esse negocinho de linkar, um botãozinho que fica aqui nessa nossa caixa de ferramentas. E aí eu linkei. Só que aí eu descobri também que eu, em vez de linkar, precisava tirar alguns parágrafos desse texto para ficar mais com um conteúdo mais conciso. E aí eu simplesmente, ao invés de distribuir o texto só dessa apresentação para a primeira e a segunda, para frente e verso, ou verso, frente e verso do meu zine, eu resolvi diminuir o texto e começar aquela processo de faça você mesmo, que resume o resto do conteúdo desse fanzine, do facinho. E aí, desse zine, né? Porque não é um fanzine, é um zine só. E aí eu vou fazer isso e vou diminuir o texto, vou editar esse texto e vou escolher agora o alinhamento, o tamanho da fonte, enfim, alguns elementos que são importantes, e vou tirar 2 parágrafos desse texto também. Então vou colocar aqui tamanho 10, eu acho, tamanho 10, e vou alinhar justificado, mas não super justificado. E aí ele ficou assim. E agora eu vou simplesmente procurar uns 2 parágrafos para eu tirar daqui, que eu acho que eu tirei 3 parágrafos, para eu conseguir começar a incluir o resto do texto. Aí eu usei a lupa para dar uma olhada melhor no texto que eu queria mexer. Tirei agora 2 parágrafos do texto. 3. Não vou deixar nenhum espaço. Vou lá e volto pro texto. No que eu voltei pro texto, ele já está com
pelo menos uma coluna, né? E aí eu vou simplesmente começar a inserir o resto do texto que eu tenho lá naquele documento do Google. E também as imagens, né? Acho que eu vou inserir primeiro as imagens. Ou primeiro eu vou inserir o título. Não sei, vamos descobrir. Pronto, eu vou criar uma caixa de imagem para trazer uma imagem para esse arquivo. É assim que você insere imagens nesse programa. Você cria uma caixa de imagem e não pode ser Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí você insere, clica 2 vezes dentro dela e insere o arquivo que você quer. E nesse caso eu vou inserir uma ilustraçãozinha que eu fiz desse caderno pronto. Vou fazer ela ficar enquadrada dentro da margem. Fit to... como chama? Adjust to frame. Vou fazer um adjust to frame, ajustar ele ao quadro. E é assim que você compõe, que você traz as imagens para dentro desse programa, né? E eu só criei essa caixinha de texto do lado para começar a inserir as informações sobre essa publicação, esse caderno que pode se tornar uma publicação, sobre essa encadernação. Aí eu vou lá simplesmente no meu arquivo do Windows, do Google Docs, para inserir de novo. Eu vou ter aqui um pouquinho de problema, porque não vai funcionar do jeito que eu queria, mas eu acabo inserindo, tá vendo? E aí eu vou editar esse texto, para ele ficar do tamanho que eu quero e do formato que eu quero. Você vê, ó, eu não centralizei as três, eu não selecionei os três lá dentro do editorzinho. Se eu não selecionar os três dentro do editorzinho, ele não tem comando para fazer o que eu quero. E aí eu vou ter que mudar também um pouquinho o tamanho da fonte, para fazer uma fonte acho que um pouquinho maior, né? Aí eu vou lá no editor de novo só para mudar a fonte. Quer dizer, para mudar o tamanho da fonte. Mas eu acho que a fonte mesmo eu vou mudar não. Vou continuar a mesma. E aí vou inserir o resto do texto aqui embaixo, nessa capa, a partir dessa caixinha de texto. Você vai ver, esse design vai mudar muito eu vou mudar muito de ideia aqui ainda, porque só para compor esse pedacinho de texto eu vou demorar horas. Então eu tenho esse textinho de apresentação. Que eu vou ter que editar para diminuir o tamanho e ficar do mesmo tamanho que os outros. E para justificar também. Eu justifiquei, mas não diminui o tamanho, então lá vamos nós de novo. Toda vez que você esquece uma coisa, você tem que voltar a um processo anterior. Eu diminui o tamanho para o mesmo tamanho que está o resto do texto. E aí eu vou linkar também esse pedacinho de texto com o resto das informações que eu tenho. Só que eu vou ter que criar novas caixas de texto, porque eu achei que se eu mantivesse as caixas de texto que eu tinha criado antigas, ia funcionar, mas não funcionou.
eu estou apagando e criando novas caixas de texto. Aí eu seleciono um texto para fazer com que ele linke com o texto ao lado, mas ele está linkando com a caixa de texto lá embaixo, e isso não é o que eu quero. Por isso eu vou apagar as caixas de texto lá embaixo, que eu quero linkar essa caixa de texto que está aqui embaixo com aquela caixa de texto nova que eu criei aqui à direita. Esse processo é super longo, super demorado, e como a gente está fazendo os vídeos para entender os processos e para descobrir como é que eles são feitos, e é um experimento e é uma pesquisa para mim e para vocês, e vocês estão vendo o meu desenvolvimento que eu estou realizando dentro dessa ideia, eu acredito que não é talvez a aula mais agradável que você vai ter, mas observando esse tipo, eu só aprendi a fazer esse tipo de diagramação diagramando. Então existe uma inevitabilidade nisso, né? Eu acabei trazendo o texto dessa primeira página, que eu tinha criado uma outra caixa de texto na outra página, e colando nessa primeira. E vocês vão ver que faz muita diferença, porque o texto não é assim tão grande. E aí eu vou ter uma página completa para colocar o resto das informações que eu preciso para colocar esse caderninho de 3 furos, as informações sobre quais os materiais que eu usei e o passo a passo para fazer um desses caderninhos. Que a propósito é muito maravilhoso de fazer e vale a pena fazer em casa. É só ver o primeiro vídeo que eu dou um exemplo de como fazer. Apesar desse formato, eu estou fazendo apesar do formato muito, vamos dizer assim, renovador, esse caderno concertina, eu nessa primeira página acabei adotando, eu acho, uma diagramação bem conservadora, colocando cada informação em uma página. Eu vou tentar mudar um pouco disso na segunda página, mas nesse momento essa aqui vai funcionar assim. E aí eu vou lá de novo no meu documento, copiar o resto das informações, primeiro a lista de materiais e depois o passo a passo. Aí você vê que tem muito mais texto que inicialmente eu planejava que tivesse. Eu vou primeiro de novo no editor editar esse texto para diminuir a fonte. Aí de novo eu vou errar, vou salvar e o texto vai continuar do mesmo tamanho, porque eu não selecionei o texto dentro da ferramenta do editor. Aí eu vou voltar lá, selecionar todo o texto, diminuir o tamanho, finalmente cabendo dentro da ferramenta selecionando dentro da ferramenta do editor, e pronto, eu vou ter todas essas informações. Vou diminuir essa caixa de texto, porque eu estou criando uma caixa de texto para cada um desses elementos. Eu não estou criando cores, porque não estou criando muitos elementos gráficos, porque a maneira com que eu tenho para imprimir esse material em casa é muito limitada. Então, na verdade, ele vai ser um texto super, vamos ser, minimalista, para dizer uma palavra bonita, mas enxuto. Vai ser uma publicação super enxuta, porque eu não vou fazer nada de cores, nada de imagens, quer dizer, nada de fotos,
E nada de super cores ou super desenhos, porque eu não sou uma super ilustradora, nem sei fazer super desenhos. E 2, porque eu quero imprimir isso em casa e distribuir isso a partir da minha casa sem precisar sair para lugar nenhum. Por essa razão, aqui estou eu, criando passo a passo do texto. Continuando, então, eu vou lá eu continuo editando meu texto, meu passo a passo. Vou diminuir o tamanho da minha fonte e continuando o processo para terminar de editar justamente essa primeira página, que é a primeira página que eu estou editando no Scribus. E aí eu vou passar para uma segunda parte que eu vou editar no InDesign. Mas essa primeira parte foi a parte do Scribus. E eu não estou fazendo nada muito sofisticado não, sabe? Tudo para poder imprimir em casa numa impressora laser preto, que só imprime, obviamente, uma cor. Obviamente não, é monocromática. Existem impressoras lasers que são que podem imprimir em cores normal e são super boas impressoras. Só que eu não tenho essa impressora e eu tenho a impressora que eu tenho para usar em casa. Logo, aqui estamos nós. Tentando diminuir essa... Eu criei, para dar uma extensão no material, esse quadrinho, né? Essa moldura. E aí eu vou tentar usar essa moldura agora e editar o resto do texto em volta dessa moldura dos meus materiais. O material é necessário para fazer esse caderno especificamente. Aí eu vou fazer isso, depois eu vou mudar tudo de lado, vocês vão ver. Eu já posso adivinhar. Fiz isso que eu já estava achando que eu ia fazer mesmo. Mudei de lado as informações e vou criar uma segunda coluna aqui à direita para colocar o resto do texto. Talvez eu migre todo o texto para uma coluna só, não sei ainda. E aí a gente vai continuar tentando resolver onde a gente vai colocar o restinho desse texto que está aqui embaixo e como arrastar essas informações que eu tenho aqui. E eu vou criar justamente vou subir e vou criar uma nova coluna aqui embaixo dessa minha lista de materiais. E aí eu tenho aqui o meu texto completo e tenho já essa primeira página pronta.
Ainda vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte, ou eu vou tentar justificar, mas aí não vai ficar direito. Vou voltar ao formato anterior, que é... como se diz? Eu fico marcando esse antes de entrar no editor, mas não adianta nada selecionar o texto antes de entrar no editor, a propósito, pra quem não sabe. É assim que a gente vai aprendendo, no erro. Acerto e erro, acerto e erro. Erro e erro. E às vezes até acerto. Vou lá de novo. Voltar pro recuo à esquerda. Diabo, fez tudo errado. E agora eu vou ficar pé da vida porque eu vou ter que recriar isso. Eu simplesmente criei, agora eu vou tentar diminuir o tamanho da fonte para que esse texto chegue no tamanho certo. Ainda aparece aqui, ó, um quadradinho na parte inferior direita, ainda aparece o quadradinho como se ainda tivesse muito texto. Então eu vou diminuir de novo e aí vai caber o texto. Vou só precisar puxar a linha viúva, né? Tem uma linha por baixo aqui, que a gente chama de linha viúva. Só que não tem só uma, né? Tem outra também. O contexto acaba ficando grande. Por essa razão é que eu vou diminuir a fonte dessa minha lista de materiais. E eu continuo selecionando aqui, mas não faz a menor diferença se não entrar no editor de texto. É incrível, né? A pessoa não... E aí eu coloquei tamanho 8 para a lista de materiais. Vou dar OK. Vou subir essa lista um pouquinho. Vou colocar essa moldura que eu fiz. E vou lá. Vai estar tudo pronto. É isso aí. Esse foi o vídeo A. O próximo vídeo vai ser o vídeo B. Beleza? Para a segunda página. Até mais.